começar mais uma edição do programa Uma Nova Visão. Nosso tema hoje é o suicídio à luz do Espiritismo. Nós seres humanos, certos instintos básicos que nos ajudam a viver. Talvez seja o mais forte, o mais importante de todos, que é o instinto de sobrevivência, que nos faz ter apego à vida, lutar por ela, defendê-la a todo custo. Entretanto, há pessoas que se suicidam, que se matam. Elas tiram de si mesmas a oportunidade de viver. Uma pessoa se matar é um fato muito triste, é um fato lamentável e indesejável, porque com o suicídio se perde uma vida humana, com todo o seu potencial intrínseco, real, um valor admirável que representa a vida humana. E, entretanto, apesar do instinto de sobrevivência, nós estamos vendo que as estatísticas afirmam que está aumentando o número de suicídios na nossa sociedade, principalmente entre os jovens e os adolescentes. Podemos imaginar, não é? Pais que veem um filho, na flor da idade, se suicidar. Será que o viver está ficando difícil demais? Ou será que nós é que estamos complicando a vida? E pensar que o suicídio pode inesperadamente atingir um de nós, da nossa família, dos nossos amigos. E é por isso que, antes que aconteça, eu convido a todos para examinarmos este assunto, meditarmos a respeito, porque nós queremos encontrar um conhecimento seguro, esclarecedor, que nos ajude a nos prevenirmos contra o suicídio. Comecemos por lembrar de onde vem a vida. De Deus. Deus é a origem da vida. Ele é que criou a vida, a mantém e a sustenta no universo. A vida é de Deus, não é nossa. Nós não demos a vida a nós mesmos. Nós estamos apenas usando a vida. Nós usufruímos da vida que Deus nos deu. Agora, Deus nada faz, inútil nem mal. Se Deus criou a vida, ela é útil, ela tem uma finalidade boa, visa um propósito superior, são os desígnios divinos. E vivendo, nós estamos cumprindo essa vontade de Deus, o programa de Deus. E Deus é tão sábio e amoroso que quando nós vivemos, agimos, quando nós realizamos o nosso trabalho, nós também recebemos um salário divino. Nós recebemos uma recompensa. É o nosso próprio progresso intelectual ou moral. Então, destruir a vida orgânica voluntariamente é querer interferir nesse programa divino, nesse processo de progresso, de desenvolvimento. Nós queremos modificar esse processo, ou quem sabe impedir. Mas a que título nós queremos fazer isso? Acaso sabemos mais do que Deus? Somos mais bondosos do que Ele? Nós nem sabemos ao certo onde o suicídio vai nos levar. E, entretanto, nós podemos provocar a desorganização do nosso corpo físico. Nós podemos levá-lo à morte e à decomposição. Mas não devemos fazer isso, porque nós ignoramos o fundamental sobre a vida e querer anulá-la. Querer destruí-la é uma temeridade de nossa parte, é uma imprudência, é uma imprevidência.
Algumas religiões nos dizem que quem se suicidou fica condenado para sempre, sem remissão. São as penas eternas. Porque eles dizem que o suicídio é um pecado mortal. É uma ofensa à divindade. E é por isso que é tão importante. Mas aqui, pensando entre nós, Deus não nos manda perdoar aqueles que nos ofendem e que nos maltratam? Deus quer que nós perdoemos aos nossos adversários, aos nossos ofensores. E Ele mesmo não perdoará aos seus filhos? Certamente que sim. É como chegamos à conclusão, analisando, não é? Deus é ainda melhor, certamente, do que nós. Mas é que Deus é justo. Ele tem de dar a cada um segundo as suas obras. Não foi o que Jesus nos ensinou? A cada um segundo suas obras. Então, o ato mau do suicida terá de ter no além consequências más, infelizes. Essas consequências vão variar muito. Depende das causas que levaram a pessoa ao suicídio, e também serão consideradas todas as circunstâncias, aquelas atenuantes e as agravantes. A literatura espírita é muito rica e esclarecedora quanto à situação dos espíritos no pós-morte, porque nós temos o intercâmbio mediúnico, nós empregamos a mediunidade. E aí podemos observar o lado de lá da vida, colher informações sobre o que se passa no além, no plano invisível. E aí nós vamos observar que para o suicida, o sofrimento começa logo após a morte do corpo. Primeira conclusão, ele vê que não se acabou. Ele esperava acabar, findar com a sua vida, mas não conseguiu. E ele também constata que não deixou de sofrer. O problema, o sofrimento continua. Ele não resolveu o seu problema, pelo contrário, complicou mais. Então, até aquela perturbação que todos nós experimentamos ao desencarnar, porque estamos deixando o corpo e estamos entrando na percepção espiritual. Então, há uma ligeira perturbação no desencarnar. Mas para o suicida, ela não é uma perturbação natural e rápida. Ela se prolonga. O espírito do suicida pode se sentir sempre caindo, se ele se jogou de uma altura para morrer. Ele pode se sentir sufocando, ou sangrando. Então é um sofrimento muito grande. É como ele se sente. É aquela impressão fortíssima, última, que ele guardou consigo. Mas às vezes o espírito, por algum tempo, continua em ligação com o seu corpo. E pode levar o desencarnado a assistir à decomposição corpórea. Bem, ele já não está mais ligado ao corpo pelo sistema nervoso. Ele não está sentindo o corpo, mas ele vê. Ele está ao lado, ele se sente ligado. Então ele sofre impressões de dor, de asco, de horror. Doloroso? Não. Mas é preciso que a gente saiba estas coisas. Porque se nós não sabemos, na nossa ignorância, nós pensamos que morrer é tão bom, eu termino com tudo, não é? Se no lado de lá, esse espírito do suicida ainda estiver conseguindo perceber algo do que se passa na Terra, porque nem todos tomam esse conhecimento, ficam na sua perturbação, na sua vida íntima. Mas alguns conseguem perceber algo do ambiente. Então, esse suicida pode vir a ter outros sofrimentos também. Primeiro, ele observa seus seres queridos, que lamentam sua morte, que estão desesperados, porque ele fez isso, porque ela agiu dessa maneira. Então é um sofrimento para ele. Também pode ser que ele sofra
porque ele queria que alguém ficasse magoado, sofredor pela morte dele. Mas ele percebe que a pessoa nem ligou, que a pessoa continuou a sua vida, não é? Ele também sofre porque ele chega a compreender que ele desperdiçou oportunidades valiosas, que a vida que ele estava vivendo eram bênçãos e ele não soube dar valor. Quantos sofrimentos pode aguardar o suicida? Mas não é para castigá-lo. Deus é amor, é sabedoria. É uma necessidade para ele entender, compreender que se matar não é o melhor para ele, nem para a vida universal. Mas só que muitas vezes o espírita não é capaz de divisar um termo para os seus sofrimentos. Então, para ele, os sofrimentos vão parecer eternos. Isto vai durar para sempre? Não, certamente que não, não é? As consequências más, os sofrimentos, são para o seu aprendizado. E haverá um término, porque Deus não é somente justo, que dá a cada um segundo suas obras. Ele é também sábio e misericordioso. O Pai Divino sabe que nós somos seres humanos, que ainda estamos pouco desenvolvidos intelectual e moralmente, e é por isso que nós erramos, inclusive praticando o suicídio. O que o suicida estiver sofrendo no plano espiritual acabará por promover em seu íntimo benéficas modificações. Nós amadurecemos com as experiências que enfrentamos. Aqueles efeitos maus que o suicida provocara irão se esgotando e ele poderá começar a sua recuperação. Ele vai receber ajuda, orientação dos bons espíritos, que vão orientá-lo para ele saber enfrentar e superar as tristes consequências daquele seu ato infeliz. E nós, encarnados, também podemos ajudar os suicidas. Eles não estão esquecidos por nós, nossos familiares, amigos que sofreram essa tentação do suicídio. Nós podemos lembrá-los fazendo preces. Quando aquela prece que movimenta energias no campo espiritual chega até o suicida, faz com que ele se sinta esperançoso. Não estou esquecido, alguém pensa em mim, recebi esta mensagem boa. Nós também estamos orando e vibrando em favor deles, e isto os beneficia. Eles recebem pensamentos nossos de fé, coragem, esperança. E também nós podemos ajudar realizando reuniões mediúnicas. Quantas vezes nas reuniões mediúnicas nós atendemos espíritos de pessoas que se suicidaram e estão sofredores e perturbados. Mas com a ajuda dos mentores espirituais, nós podemos dialogar com esses espíritos, esclarecer, confortar, esperançar, ajudá-los a se sentirem melhor. E às vezes eles nem estavam percebendo, os amigos espirituais, mas depois de estarmos ali conversando, dirigindo seus pensamentos, orando com ele começa a visualizar o plano espiritual superior, os amigos espirituais. Quantos espíritas não são ajudados e encaminhados na vida espiritual graças às reuniões mediúnicas? Nós estamos aqui conversando sobre o suicídio à luz da doutrina espírita para entender vários ângulos da questão. Então nós mostramos aí o socorro que o suicida pode receber, sim, não está condenado para sempre. Mas apesar de toda a ajuda recebida para se recuperarem, os suicidas terão pela frente um longo trabalho.
A lei divina é justa, misericordiosa, mas justa. Para conseguirem fazer cessar os efeitos que eles mesmos provocaram e para gerarem para si mesmos novas e melhores condições de vida, tanto lá no plano espiritual onde eles estão, como mais tarde nas reencarnações, eles vão precisar de coragem, de força de vontade. A vida também reapresenta para o suicida as dificuldades e dores que ele não quis ou não soube enfrentar, superar. Ele saiu pela porta do suicídio. Mas ele tem que aprender. Nós estamos na vida para aprender como as coisas são, o que podemos fazer, qual é o melhor caminho. É isso que nós estamos aprendendo com a vida, mesmo nas dificuldades. Então ele não quis enfrentar e superar na existência anterior. Mas a vida é uma mestra que reapresenta o problema. Na escola, não é? A professora quer que os alunos, na lição de aritmética, aprendam a fazer uma soma, não é? Então, uma soma, uma multiplicação. Então diz, você comprou 3 laranjas e comprou depois meia dúzia de bananas, com quantas frutas você ficou? Se o aluninho não soube responder, numa outra lição, lá vai a professora. Ela muda as frutas, ela muda a quantidade, mas o problema é o mesmo. Assim, a vida, que é a grande mestra, reapresenta para nós os problemas dos quais nós tentamos fugir pela porta do suicídio. E nós vamos ter que demonstrar nessa nova existência nossa capacidade. Temos que superar a tendência suicida. Estão percebendo, caros irmãos? Estão percebendo como o conhecimento espírita é um verdadeiro antídoto para a tendência suicida? Quem conhece doutrina espírita, conhece todos estes aspectos, naturalmente que tem mais condições de resistir à sugestão para o suicídio, não é? O Espiritismo nos ajuda a ter calma, paciência e resignação ante os problemas da vida, porque está nos explicando que são provas e expiações necessárias. O Espiritismo demonstra para nós que o suicídio traz consequências indesejáveis para nós. Não resolve problemas, pelo contrário, complica a nossa situação. Então, é um alerta ao conhecimento espírita. É um alerta, inclusive, nos dizendo que, às vezes, aquele pensamento insistente que fala, é melhor morrer, assim você não aguenta estas coisas, você foge de tudo. Que pensamentos são esses? De onde vêm esses pensamentos? Eles vêm de espíritos adversários, que nos querem fazer perder a presente reencarnação, mas nos cabe prevenir, superar essa tendência suicida. Nós temos que fazer aquilo que Jesus recomendou. Jesus é o grande mestre, não é? Temos que vigiar e orar, vigiar nossos pensamentos e sentimentos, prestar atenção no que nos acontece para não acolher aquilo que for mal, e orar sempre em busca de amparo, de força, contra esses impulsos inferiores. Também aprendemos com Jesus a sermos sempre ágeis, ativos para o bem. Ocupar nossa mente, ocupar nossas mãos em atividades dignas e úteis. Nós falamos em orar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item 30, nós temos 3 exemplos de oração para quem está sofrendo. Eu pedi a umas companheiras que preparassem para ler para nós essas orações. Orações que nos sugerem como devemos orar quando estamos sofrendo estes problemas, estas dificuldades. Meu Deus, és soberanamente justo todo sofrimento neste mundo, há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar,
como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me força para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, que contribua para o meu adiantamento. Repararam como também em o Evangelho segundo o Espiritismo nós temos orientação de como agir, como orar para nos defendermos? Temos ainda mais uma oração, que eu peço, por favor, que leia. Ok. Ó meu Deus, dá-me forças para suportar as provações que te aprouve destinar-me. Submeto-me, resignado, ó meu Deus, mas a criatura é tão fraca que temo sucumbir, se me não amparares. Não me abandones, Senhor, que sem ti nada posso. Linda oração, sincera, singela, não é? É assim que oramos. Nós falamos com Deus, o nosso Pai. Temos mais uma oração. Por favor, leia para nós. Deus onipotente, que vês as nossas misérias, digna-te ao escutar, benevolente, a súplica que neste momento te dirijo. Se é desarrazoado o meu pedido, perdoa-me. Se é justo e conveniente, segundo as tuas vistas, que os bons espíritos, executores das tuas vontades, venham em meu auxílio para que ele seja satisfeito. Como quer que seja, meu Deus, faça-se a tua vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que está nos teus desígnios experimentar-me, e eu me submeto, sem me queixar. Faze que por isso nenhum desânimo me assalte, e que nem a minha fé, nem a minha resignação sofram qualquer abalo. Lindas orações. Está em o Evangelho segundo o Espiritismo, na parte final, no capítulo final. Orações para todos os momentos da vida. Não é para decorar e falar igualzinho. É para nos dar uma ideia de como podemos orar. Falando do que sentimos, do que pensamos e rogando a misericórdia divina. Então, à vista de todos estes esclarecimentos espíritas, nós verificamos que são verdadeiros, lógicos, baseados em fatos. Qualquer um de nós poderá entender que o melhor é não se suicidar, para não cair em maiores e desnecessários sofrimentos, porque senão depois vai ter que recomeçar tudo, com a situação ainda mais agravada. Mas há pessoas que estão sofrendo muito. Este mundo é um planeta de provas e expiações, então às vezes há pessoas que estão sofrendo bastante. Mas o Espiritismo repete para estas pessoas que sofrem tanto o amoroso convite de Jesus. Vinde a mim, vós que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, leve o meu fardo. Com esta mensagem do Evangelho, nós encerramos esta primeira parte dos nossos comentários. Então eu gostaria agora, caros irmãos, de trocar algumas ideias, ouvir algumas perguntas. Quem sabe vocês podem nos fazer algumas perguntas? Sim, diga. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu lidei muito com comunicação e tenho reparado que esse mundo virtual que hoje a comunicação traz um certo isolacionismo, principalmente ao jovem, através da internet, essa coisa toda. Ele acaba vivendo um mundo de fantasia. Quando ele se depara com a realidade, verdade, isso lhe choca e ele, por uma questão de fuga, ele busca o suicídio. Tem fundamento no seu conhecimento dessa causa? Isto eu creio que pode realmente acontecer com algum jovem que está se isolando. Aí vejamos então a importância da família, a importância das pessoas que rodeiam esse jovem, de não deixá-los se aprofundar simplesmente em si mesmo,
se isolar do mundo ao redor. A contribuição da família, com a convivência, com orientação, com um alegre conversar, porque geralmente às vezes vamos conversar com o jovem para repreender, para acautelar. Nós não conversamos às vezes com os nossos jovens com simpatia, com alegria por estarmos juntos com ele. Então eu acho que se a família, se as pessoas que rodeiam o jovem souberem atraí-lo para esta convivência, o jovem não sofrerá esse total domínio do plano da televisão, que tira da realidade e que deixa o jovem numa situação assim de receber uma sugestão tão terrível quanto a do suicídio, não é? Eu creio que compete à sociedade, especialmente à família, amar o jovem, não deixá-lo se ensimesmar, não é? É um pouco difícil, não é? Porque aqueles jogos e aquela televisão atraem tanto ao jovem, mas temos que fazer a nossa parte. Temos que procurar ajudar os jovens, não deixá-los sozinhos, vítima destas ideias dominantes. Dona Terezinha, sim. Meu nome é Tânia. Sim, Tânia. E eu gostaria que a senhora fizesse um comentário sobre a reencarnação de um suicida. Sobre o tempo, se essa reencarnação seria de um tempo mais rápido, mais demorado, ou se cada caso é um caso. Você acabou de concluir que realmente cada caso é um caso. Dentro da vida universal não podemos estabelecer um paradigma e dizer é sempre assim. Não, não. Por que se suicidou? Quanto tempo lhe restava para viver? Ou o que ficou que ele não conseguiu superar? Varia ao imenso entre as criaturas. Então a sabedoria divina vai ensejar, às vezes, uma reencarnação de poucas horas, quem sabe alguns dias ou alguns aninhos, que nós às vezes dizemos, mas por que uma vida tão curta? Por que Deus não deixou essa criança viver mais? Às vezes pode ser um complemento de alguma reencarnação, não é? Mas se há um propósito, porque não é só uma questão de meses e anos, é uma questão de tarefas, de aprendizados, não é? Então nós vemos que pode ser pouco tempo, pode ser mais prolongado. Há pessoas que reencarnam com grandes sequelas físicas e há outros que não reencarnam com sequelas físicas, mas com sequelas no campo da inteligência, da intelectualidade, que foi a parte lesada, não é? Então, temos muitas oportunidades. Existe um livro da médium Ivone do Amaral Pereira, não é? Que ela vai falar sobre a questão do suicida, não é? De forma que existem livros na literatura espírita que enfocam essas consequências e também a redenção desses espíritos que lá atrás, numa outra encarnação, foram suicidas, mas que depois conseguem se redimir e às vezes se tornam grandes expoentes do amor e da verdade. Por favor, eu penso que ali está alguém querendo me perguntar algo. Terezinha, na casa espírita chegam muitas pessoas com diversos problemas. Como responder àqueles que chegam dizendo, quero deixar de viver, acho que morreu, acabou? Morreu, acabou, é? Pelo menos terei deixado de sofrer, é o que pensam. Será que acabou? Nós vamos lembrar de Jesus. Jesus afirmou certa vez, Deus não é Deus de mortos, porque para Ele todos vivem. Jesus está dizendo o quê? Que no plano espiritual as criaturas estão vivas. O corpo morreu, mas o espírito não. O espírito é imortal, criado por Deus, não é? Então, quando Jesus ressurgiu espiritualmente, sim, ele havia sido sacrificado lá no Gólgota, mas ele ressuscitou, ressurgiu, reapareceu depois da morte. Então ele está dando a prova de que a vida continua depois da morte. E quando ele se comunicou com os discípulos, conversando com eles, ele demonstrou realmente
que nós podemos voltar e nos relacionarmos com as pessoas neste mundo. Nós temos aí essa comprovação. Isso, se não quisermos falar dos fenômenos de percepção e funções extrasensoriais, daqueles fenômenos no momento da morte, das experiências de quase morte, das informações que nós obtemos daqueles que já desencarnaram através da mediunidade, das lembranças espontâneas ou provocadas pela hipnose, em que as pessoas relembram situações de vidas passadas, enfim, tudo isto está nos mostrando que a vida não começou com o corpo e também não vai acabar com a morte dele, não é? Nós já existíamos antes. Nós transcendemos o corpo em certos estados e continuamos a existir depois dele. E ainda vamos reencarnar posteriormente, não é? Bem, parece que ali aquele senhor queria fazer uma pergunta. Dona Terezinha, meu nome é Fábio, tenho 2 filhos. Sim, Fábio. Esperados, amados, e minha família foi acometida pelo suicídio por um filho de 16 anos de idade. Pergunto para a senhora, vou fazer uma pergunta em 2. Sim. Aonde falhamos? Isso não seria uma prova e expiação para a família pelo plano espiritual? Jamais Deus faria alguém perder a sua existência corpórea para servir de expiação ou de prova para outros. Não. Acontece que tudo que nós vemos na vida e enfrentamos na vida servem de prova ou de expiação para nós, não é? Então, jamais nós podemos pensar que houve uma programação divina para que ao seu filho se suicidando, a vocês resgatassem problemas do passado. Não há justiça superior nisso. Isso poderia ser uma vingança, mas o que aprendemos com isso? Quando Deus nos faz passar por expiações, é para nós entendermos que aquele não é um bom caminho. E sabendo que aquele caminho não é bom, nós o deixamos de lado e tomamos o caminho certo. E não haveria um significado. Não. O seu filhinho é um espírito imortal, que já viveu muitas vezes. Ele já, nas experiências anteriores, ele tem seus merecimentos e tem os seus problemas. Ele tem suas ligações espirituais. E na presente encarnação, uma nova oportunidade para ele. Será que ele soube superar as sugestões más? Será que ele conseguiu se firmar na fé? Será que ele encontrou o apoio da fé? Então, estas coisas, sim, podem ter contribuído como responsabilidade dos pais. Desculpe eu falar. Não é para deixar ninguém sofredor. Mas é assim, acontece que às vezes nós nos distraímos e não passamos o conhecimento espiritual para nossos filhos. Achamos é jovem, tem tempo, não é? Mas acontece que os nossos filhos são espíritos reencarnados. Não são alminhas novas, criadas agora, recém-saídas da mão de Deus. Então, eles são um mundo que precisa de orientação e de amparo, especialmente do conhecimento espiritual. Porque a fé é isso, é conhecimento sobre as coisas espirituais, para que nós possamos nos guiar pelos caminhos certos, evitando os desvios que nos levam a situações infelizes. Então, será que houve alguma responsabilidade de vocês? Talvez, mas houve também da parte dele. Porque se ele era jovem no corpo, ele era um espírito antigo e vivido. Ele já era alguém consciente diante de Deus. E ele também não usou as possibilidades que possuía como filho de Deus, não é? Então não procuremos quem é o culpado. Diante das dores, dos problemas, não temos que procurar quem é o culpado, temos que ajudar. E como seu filho perdeu o corpo, mas não perdeu a vida, vamos amá-lo. Vocês vão amar, vão ajudá-lo, vão vibrar por ele, para que ele seja
preparado e tenha uma nova encarnação na qual ele consiga triunfar de todas as dificuldades. Jesus fala a respeito disso, não é? Para nós, quando ele encontrou um cego de nascença, e os apóstolos perguntaram: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: nem ele, nem seus pais, mas é para que se cumpram as obras de Deus. Jesus demonstrou que, diante do problema, não temos que ficar indagando as causas anteriores. Nós temos que servir e amar. Então, ame o seu filho, que é imortal e que continua existindo, e ama a sua família também, e corresponda a ele nesse amor através do tempo. Dona Terezinha, uma das dúvidas, das afirmações que as pessoas geralmente usam para justificar o suicídio é que a vida perdeu todo o encanto para mim. É verdade. Algumas pessoas não veem beleza na vida, não têm encanto, não têm vontade de viver. É verdade. Agora, Allan Kardec perguntou, está lá em O Livro dos Espíritos, questão 943 até a 945. De onde nasce esse desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Como será que os instrutores espirituais responderam? Efeito da ociosidade. Ociosidade é a pessoa não ter ocupação útil, não é? Fica ocioso. Nós não fomos criados para sermos ociosos. Jesus disse: meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós, às vezes, nos deixamos assim à margem da vida. Sabe que certas sociedades ricas, em que a pessoa tem de tudo, entretanto, o grau de suicídio lá é grande, porque falta essa fé de que eles vão falar. Ociosidade, falta de fé, de conhecimento espiritual para a pessoa. E também estar a pessoa saciada. Quer dizer, goza de tudo. Pensa que a vida é só gozar, gozar, gozar. Mas chega a um ponto em que entendia, enfastia, e não vê sentido na vida. Insensatos, disse o Espírito, por que não trabalhavam? A existência não lhes teria sido tão pesada. Eis aí que, quando nós temos fé, conhecimento da vida espiritual, quando nós temos a orientação do Evangelho, que nos fala que somos seres úteis, que fomos criados para uma função, um trabalho, uma realização na vida universal, nós não sofreríamos jamais esse perder o encanto da vida. Não é? Nós sempre encontraríamos encanto na vida, no amar, no servir, nos sentirmos úteis à humanidade. Mais alguém? Aqui, o microfone, por favor. Terezinha. Sim. Meu nome é Marcos. Lá atrás. Boa tarde. Diga, Marcos. Muitas famílias chegam às casas espíritas procurando notícias de entes queridos que se acometeram do suicídio. Sim. É possível que eles possam entrar em contato conosco logo de imediato, ou isso tem um processo demorado para que ele possa trazer notícias de onde ele está e como ele está? A realidade tem mostrado que, às vezes, um suicida consegue dar notícias rapidamente. Mas, na grande maioria, não é assim. Nós aprendemos, à luz da doutrina espírita, embora algumas pessoas digam que os espíritas evocam os mortos, chamamos, que queremos que eles venham. Não. O espírita que conhece a doutrina, ele sabe que aquele que desencarnou precisa de amparo, de ajuda. Nós oramos por eles, mas não exigimos que venham. Nós não sabemos em que situação eles estão e o que precisam. Não adianta nós termos aquela vontade, ele vem sim, porque eu quero que venha, eu oro, eu tenho fé. Não é assim. Existem leis divinas. E, naturalmente, conhecendo um pouco dessas leis divinas,
o espírita respeita a situação do desencarnado. Nós espíritas oramos por eles, rogamos a Deus, se for permitido, que de alguma maneira ele possa se comunicar conosco. Mas também não adianta nós irmos ao centro esperando unicamente que o nosso ente querido vai se comunicar, não é? Não, nem sempre. Nem sempre ele pode se comunicar. Mas ele pode sempre receber a nossa ajuda. Lembram como nós falamos? E o que importa é que nós vibremos por ele. Que ele seja ajudado, não é? E não que nós fiquemos satisfeitos. Ele veio, ele vai falar comigo, eu tenho certeza então que ele continua vivendo. Não, nós sabemos as leis de Deus. Sabemos que Deus é amor e sabedoria. Que ele é bondoso. Nós confiamos em Deus ou não confiamos? Jesus não nos ensinou a conhecer um pouco mais de Deus, da natureza divina, e a confiar em nosso Pai, não é? Então nós entregamos nossos entes queridos que já partiram ao amor divino, à sabedoria divina. Se for possível, se for útil, se for necessário, o plano espiritual dará um jeito de que essa comunicação se faça. Mesmo que a gente não vá a um centro espírita. Quantas pessoas tiveram vidência do seu ente querido, mesmo em sua casa? Quantas vezes uma criança no ambiente familiar diz para as pessoas: olha, o vovô está na sala. Quer dizer, a criança que está um pouco mais liberada em relação ao corpo ainda, ela consegue ver espiritualmente e dá esse testemunho da continuidade da vida. Então, se for necessário, se for útil, se for de acordo com o bem-estar do nosso ente querido que desencarnou, nós teremos notícias, até espontaneamente. Enquanto isso, nós oramos, vibramos e, na nossa fé, respeitamos a vontade divina e aguardamos confiantes o futuro que nos reunirá de novo na vida espiritual. Eu não sei se terminamos o nosso tempo de perguntas. Está tão agradável. Terezinha, boa tarde. Meu nome é Sidney. Eu acredito que com o desenvolvimento da inteligência humana aqui no nosso planeta, através da tecnologia que nos é apresentada, cabe ao espírito encarnado procurar entender mais a sua essência como espírito. E acredito que poderia facilitar muito a implantação, através do estudo na escola, dos bancos escolares, o conhecimento e o entendimento das leis naturais do Criador, para que o espírito, mesmo na sua condição inferior, na sua tenridade na escola, já pode ter uma consciência, um conhecimento, mesmo que escasso, e respeitando a sua condição evolutiva, de como é a vida na sua essência e na sua continuidade, para que ele possa evitar essa série de problemas e de causas que ele pratica em virtude do não conhecimento. Qual seria a religião adotada para a escola? São tantas as religiões. Começaríamos por aí uma disputa. Não há condição de nós estabelecermos o ensino religioso nas escolas enquanto não tivermos uma certa unificação dos princípios básicos em todas as religiões. Então, não há possibilidade de colocarmos este ensino nas escolas ainda. Quem sabe, quando a Terra for um planeta de regeneração, nós teremos esta possibilidade. Enquanto não podemos colocar na escola, que intensifiquemos nos lares. Que nos lares sempre se fale a respeito da vida espiritual. Que as famílias se reúnam, façam o Evangelho no lar. O estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, nos enseja muita oportunidade. Não é uma coisa demorada, é uma vez por semana, cerca de meia hora de estudo e comentários. Então, se nós fizermos o Evangelho no lar, estaremos realmente ajudando a que os nossos seres queridos na família tenham a oportunidade de se vacinarem
contra a ideia do suicídio. Obrigada. Acredito que esta parte nós concluímos, não é? Não, ainda temos mais uma. Então você... Dona Terezinha, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Fernanda e eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora. Sim. No caso, eu estava sofrendo de uma depressão profunda e eu tentei o suicídio consciente uma vez. Inconscientemente, dirigindo de forma imprudente e reagindo de outras formas, inúmeras vezes. E hoje eu tenho a consciência, mesmo sabendo do Evangelho e frequentando a casa espírita, eu passei por esse momento e eu gostaria de saber, quanto à espiritualidade, como é visto a pessoa, o indivíduo que tentou o suicídio, mas não obteve o êxito. A misericórdia divina, ela é inalterável. Deus nunca deixa de ser misericordioso. Então, todos os nossos erros, nossas falhas, são vistas como uma necessidade nossa de aprendizado e um alertamento. Então, os espíritos amigos que, em nome de Deus, velam por você, o seu espírito protetor, seu anjo de guarda, como quisermos chamar, ele naturalmente... Como é seu nome mesmo? Fernanda. Ele estaria dizendo, Fernanda, assim não, minha filha, não é. Você sabe que não é o melhor. Coragem. Vamos em frente, eu te ajudo, estou aqui ao teu lado. Você vai superar todas essas dificuldades. Afaste esses pensamentos. Lembre-se de Jesus. Lembre-se do valor da sua vida. A sua vida pode ser utilíssima para tantas pessoas. Há aqueles que choram, que estão carentes, e você enxerga, ouve, fala, anda, trabalha. Você pode ajudar tantas pessoas. Você é a mensagem divina para outras criaturas. Você é muito valiosa, você é uma filha de Deus, não é? Naturalmente, Ele pode te passar mensagens assim. Jamais um espírito protetor, esclarecido, vai dizer, Fernanda, que coisa horrível que você fez, dessa maneira não, eu não gosto mais de você. Isto são coisas que as pessoas aqui na Terra falam, não é? Mas eles não. Eles são sempre nossos amigos que nos estimulam ao bem. E é isso que Deus quer. Aliás, no Velho Testamento, já havia aquele ensinamento, misericórdia quero, e não sacrifício. E Jesus repetiu esta mensagem, endossou do Velho Testamento, ele a endossou. Então, o importante, viu, Fernanda, não é se nós erramos, nós temos que seguir adiante. Nós temos que conseguir superar. Se aquele que se suicida e obtém resultado, se ele perdeu a vida corpórea, ele ainda tem toda a bênção divina para recomeçar. Você que tentou e não obteve, muito mais, parece que houve uma certa proteção aí, não é? Houve uma certa proteção divina. E você tem que dizer então, Deus me ama e protegeu a minha vida e me deu nova oportunidade. É porque eu sou útil e necessária. Deus me criou e quer que eu viva para realizar todo o bem que me for possível. Aí, com este pensamento, você segue adiante e não ouça mais as sugestões outras que podem vir pelo pensamento. Você sabe que nós temos, como é que diz o apóstolo Paulo? Que estamos rodeados por nuvens de testemunhas. Então, além das pessoas encarnadas, nós temos muitos seres espirituais, pessoas que viveram aqui na Terra, estão desprovidas do corpo físico, mas que pensam, sentem e agem. E nós devemos escolher as nossas companhias. Aos que não são bons, nós enviamos o nosso pensamento de bondade, desejando que progridam e que encontrem o seu caminho para o bem. E aos que nos falam acertadamente, a esses nós ouvimos e prestamos atenção. Aos outros, fecha a porta. E qual é o meio de fechar a porta? Ocupar-se dignamente. Porque quando a mente está ocupada,
não dá para ouvirmos as sugestões inferiores. Eu agradeço a todos, mas percebemos que o nosso horário já terminou. Repararam como este assunto é fascinante e é muito importante. Eu gostaria de concluir o nosso encontro dizendo que enquanto não aprendemos a prevenir, a suportar, a superar os problemas que a vida nos apresenta, esses problemas nos parecem, assim, difíceis e insuportáveis. Mas quando nós estivermos conscientes, capacitados, então nós superaremos tudo isso, não nos deixaremos afligir mais, não é? Quando estivermos evoluídos, nenhum obstáculo mais será insuperável ou insuportável para nós. Repararam que há criaturas que enfrentam problemas dificílimos na vida e enfrentam com serenidade, sem perder a fé em Deus, ainda sendo capazes de bondade para os que estão ao seu redor? Essa alma é uma alma que já desenvolveu sua potencialidade. Gostaria de concluir com uma poesia que me foi inspirada certa vez. Dei-lhe o nome de Fiat Voluntas Tua, seja feita a tua vontade. Como quero, Senhor, que a vida corra, assim a vida corra para mim. Na solidão, qual galé em masmorra, entre amigos, quais flores num jardim. E enquanto seu amor a mim socorra, livrando Abel, desfazendo Caim, para que brilhe a luz e a sombra morra, bendirei seu amor até o fim. Que me sei, pobre alma imperfeita, pensa ao vício, ao ócio ainda feita, vela solta em mar de treva e aflição. E o amor de Deus é o leme dessa nave, a estrela guia, o zéfiro suave, que a conduz e leva à salvação. Obrigada.